E vamos a mais uma resolução de um problema enviado pelo Forms. O problema da vez pede para você encontrar todas as soluções inteiras dessa equação. Claramente é uma equação de duas variáveis e, portanto, você vai ter que encontrar os pares, digamos assim, x e y que satisfazem essa igualdade. A ideia aqui é você unir aos pares as extremidades das parcelas dessa soma. Então você vai unir x ao cubo com x mais 7, x mais 1 ao cubo com o x mais 6 e assim por diante. E vamos prosseguir com a fatoração da soma de cubos. Então vai ficar a soma do primeiro com o segundo, que vai multiplicar o quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo menos o primeiro termo pelo segundo. Você poderia entender os termos da seguinte maneira: x e x mais 7. E expandindo esse produto, você teria no primeiro par de parênteses 2x mais 7. E fazendo a expansão do segundo par de parênteses, você teria x2 mais 7x mais 49. E eu vou proceder com os outros três pares. E você começa a notar um certo padrão, a começar pelo primeiro par de parênteses, em que se repete a soma de 2x mais 7, né? No segundo par de parênteses, você vai ficar com x2 mais 7x, e novamente você se atenta à repetição de termos específicos com a mudança do termo linear. Nesse caso, você teria 37 menos 6 sendo igual a 31. Então você percebe que o termo 2x mais 7 e o x2 mais 7x tende a se repetir com uma certa regularidade. E nós vamos ver que essa regularidade acaba se repetindo para os outros dois pares. Então, se você fizesse a soma do primeiro termo x mais 2 com o segundo termo x mais 5, essa soma resultaria em 2x mais 7. E novamente você teria o termo regular x2 mais 7x, novamente com a mudança do coeficiente linear. Nesse caso, você teria o coeficiente independente igual a 19. E por fim, o último par. E você teria essa constatação, certo? Agora, para ter um resumo dessas informações que acabamos de obter, eu vou reescrever as conclusões de cada uma dessas somas de cubos. E quando você fizer a soma dos lados esquerdos dessas quatro equações, você acaba obtendo o y ao cubo, né, pelo próprio enunciado. Só que você percebe que você vai conseguir colocar o 2x mais 7 em evidência. E além disso, você vai estar somando o termo x2 mais 7x 4 vezes. E depois você só não pode se esquecer da soma dos coeficientes independentes aqui. Então, você procede com o termo comum posto em evidência, coloca 4 vezes a soma de x2 mais 7x e faz a soma dos coeficientes independentes. 49 mais 31 é 80 e 19 mais 13 é 32. E somando 80 com 32, você obteria o 112. Tudo isso pelo próprio enunciado era y ao cubo. E eu vou manter esse 4 da maneira como ele se apresenta. Agora você procede com uma mudança de variáveis. Eu vou dizer que 2x mais 7 é igual a A, e com isso eu consigo reescrever x em função de A. Então x vai ser A menos 7 dividido por 2, e eu vou substituir essa informação onde x aparece nessas três ocorrências. Claramente, nessa primeira substituição, você só vai colocar o A, porque o A é justamente 2x mais 7, então você teria o A. Aí você teria um 4. Se você fizer x2, você teria o A menos 7 ao quadrado dividido por 4. Isso é bom porque você vai conseguir cancelar o 4. Depois ainda você teria 4 que multiplica 7, que multiplica A menos 7 sobre 2, somado com 112. Então você fica com A, eu consigo cancelar o 4, de modo que eu vou ficar com A menos 7 ao quadrado. E aqui eu consigo cancelar esse 2 com 4, ficando com 2. E 2 vezes 7 dá 14. Então você teria 14 A menos 7 mais 112. Tudo isso igual ao y ao cubo. Então você vai ter que fazer a expansão ali do trinômio quadrado perfeito. Vai ficar com A2 menos 14A mais 49 mais 14A menos 14 vezes 7 mais 112. A boa notícia dessa operação é que o 14A acaba sendo cancelado. E daí você vai ter A que multiplica A ao quadrado. E agora basta fazer as continhas. 49 menos 14 vezes 7 mais 112. 14 vezes 7 vai dar 98. Menos 98 com 49 vai dar menos 49. Que, quando somado com 112, vai dar 63. Então você teria A ao quadrado mais 63. Tudo isso igual ao y ao cubo. Certo, agora vem o momento crucial da resolução, que é você se lembrar que o número inteiro ou ele vai ser um número par ou ele vai ser um número ímpar. Uma outra coisa importante aqui para minha solução é você
você se lembrar de como o A foi definido. A maneira como ele está definido implica a sua não nulidade. Porque se o A for 0, pela atribuição que fizemos em x, se o A for 0, o x seria menos 3,5 e isso não é possível. Então, certamente, o A é um número diferente de 0 e com isso em mente você pode fazer o seguinte procedimento. Eu vou ter o y ao cubo, eu tenho o A ao cubo mais 63A. O que eu vou fazer aqui é simplesmente colocar A ao cubo em evidência, de modo que você vai ter o 63 dividido por A ao quadrado agora. E daí você teria YA que multiplica a raiz cúbica de 1 mais 63 sobre A ao quadrado. E daí você percebe que o termo de dentro da raiz vai ser positivo, não importando se A é ou não positivo, e portanto Y e A eles vão acabar tendo o mesmo sinal. E daí você constata que o módulo de Y vai ser sempre maior que o módulo de A. O sinal de igual nessa desigualdade ele não entra em ação porque isso ocorreria somente se o A fosse 0, mas a gente sabe que ele não pode ser 0, certo? Agora vem as nossas hipóteses. Eu vou admitir que o A é um certo 2K, sendo que K pertence aos inteiros, e basicamente eu estou tentando dizer a você, por essa atribuição ao A, que ele é um número par. E esse número par, ele tem que ser genérico, por isso que o K pertence ao conjunto dos inteiros. Qual é a implicação disso na prática? Se o A é um número par, isso implica que Y é par. Bastaria você ver por essa própria relação em verde, essa constatação. Quer dizer, o A é um número par, beleza. E daí você vai fazer a multiplicação de um número par por alguma coisa que não importa, digamos assim. Ali vai ser um número ímpar, né? Porque você estaria somando 63, que é um ímpar, a um par, que é o A ao quadrado. Isso resultaria em um número ímpar. Só que quando você multiplica o ímpar por um par, você obtém um número par. Então, Y seria um número par também, certo? E, claro, você poderia também ter visto por aqui, né? Já que o Y é, digamos assim, um múltiplo de A. E como A é um número par, claramente o Y também seria um par. Só que será que isso é possível? Olha, se você analisar com mais calma o radicando ali da raiz cúbica, você vai ver que não. O y não poderia ser par, apesar da decorrência lógica estar correta. Por quê? Porque você não consegue dividir o 63 por A ao quadrado, se o A for um número par. E daí você teria uma raiz cúbica de algo que não retorna um cubo perfeito. E aí você obteria um y não inteiro. Então, só revisando, o 63 não vai ser divisível por A ao quadrado. Por essa razão, seu radicando vai resultar em um número não inteiro. E resultando em um número não inteiro, quando você extrai a raiz, você vai obter um outro número não inteiro. Então, a suposição de que A é um número par não procede porque nós vimos que se você admitir que o A é um número par, você vai obter um y não inteiro. E se ele é não inteiro, não tem como atribuir paridade a y, certo? Então, nos resta testar a assumption de que o A, na verdade, é um 2K mais 1. Ou seja, ele é um número ímpar agora. Será que isso é possível? Bom, a decorrência lógica inicial disso é qual? Olha, se o A é um número ímpar, então significa que A2 vai ser um número ímpar, que quando somado com 63 vai dar um número par. E daí você vai estar fazendo um número ímpar multiplicado por um número par. Isso vai dar, obviamente, um número par. E novamente o y é par, certo? Só que para que cenário isso é possível? Ou será que não é possível? Bom, se o y é par, você vai ter que avaliar novamente o radicando da sua raiz cúbica. Ora, o A é um número ímpar como nós supomos. Então significa que a única maneira de obter um número par dessa multiplicação é se o radicando for um número par. Que daí eu vou obter possivelmente um par que seja cubo perfeito, que quando multiplicado pelo número ímpar A, ele vai me resultar num número par. Então eu preciso garantir que o radicando vai ser um número par. Quando que isso acontece? E aí você avalia com mais calma o 1 mais 63 sobre A ao quadrado. Então veja, eu quero que essa expressão em azul seja par. Eu já tenho um número ímpar aqui, designado pelo 1, e eu tenho a soma. Eu sei que a soma de dois números ímpares vai me dar um número par. Então, se eu já tenho um número ímpar, eu preciso de mais um número ímpar, certo? Então, nós sabemos que 63 sobre A ao quadrado vai ter que ser um número ímpar. E isso nos limita a algumas possibilidades apenas, porque nós sabemos que tudo isso aqui vai ter que ser um número par. Então, o A ao quadrado deve ser capaz de dividir o 63. E você não tem muitas possibilidades aqui, porque se você fatorar o 63... você vai ver que ele é 3 ao quadrado vezes 7. E daí os divisores mais imediatos que você poderia ter seriam justamente o caso em que o A vale mais ou menos 1, claro. Isso configura uma solução possível porque o mais ou menos 1 é um número par e o A tem que ser um número par. E você também teria o mais ou menos 3. Novamente, né, se você elevar o A ao quadrado, você vai ter um 9 que é capaz de dividir o 63 e não há outra possibilidade porque você não poderia colocar o A igual a raiz de 7, né? Porque ele teria que ser um número ímpar.
inteiro. Então você só tem essas duas possibilidades para o A. E daí você acaba encontrando as possibilidades para Y. Porque, bom, se o A for mais ou menos 1, então o Y vai ter que ser mais ou menos 1 que multiplica a raiz cúbica de 1 mais... Bom, 63 dividido por 1, isso vai dar 64, então mais ou menos 1 que multiplica a raiz cúbica de 64. 64 você pode escrevê-lo como 2 à sexta, e portanto você vai obter mais ou menos 4 como a sua resposta para Y. E sigamos em diante com a possibilidade do mais ou menos 3. Você teria um Y mais ou menos 3 que multiplica a raiz cúbica de 1 mais... Aqui você vai ter 63 dividido por 9, isso vai dar 7 para ambos os casos. Daí você vai obter mais ou menos 3 que multiplica a raiz cúbica de 8. E por sinal é 2 e portanto você obteria os resultados mais ou menos 6. Tá, só que você precisa encontrar os respectivos valores de x, né? Porque você está resolvendo em x, não em a. Certo, então você precisa se relembrar da lei de formação que define x em função de a, que era a menos 7 dividido por 2. E daí você vai cuspir os valores ali na medida em que você aloca cada um desses valores de a ali na lei de formação. Então você teria, vou colocar na ordem desse conjunto de valores. Se você colocar o a igual a 1, você vai obter menos 3. Se você colocar menos 1, menos 4. Se você colocar mais 3, menos 2. E se você colocar menos 3, menos 5. Certo, e cada um desses valores está associado a um respectivo valor de y, de modo então que o seu conjunto de solução nos inteiros vai consistir de 4 pares ordenados, então menos 3, 4, menos 4, menos 4, menos 2, 6, menos 5, menos 6. E daí você pode estar falando, tá, mas como que o a necessariamente era um número inteiro? Ora, pela lei da formação, né? Quando eu defini a, eu disse para você que ele era um 2x mais 7. E ora, como o x vai ser um número inteiro, 2x vai ser um número inteiro, né? Que quando somado com outro número inteiro, vai resultar em um outro número inteiro. Então, certamente o a é um número inteiro. E você não deveria estar se preocupando com possibilidades em que ele não fosse. E essa seria a minha solução para esse problema.